A graça e a paz de Jesus. Estamos aqui no nosso canal de Volta à Bíblia e hoje eu quero meditar com você numa passagem que se encontra em Gênesis capítulo 22, onde Deus diz para Jacó: Tu és agora o abençoado do Senhor. Hoje em dia, muitas pessoas atrás de bênçãos têm corrido para as igrejas nas campanhas ditas evangélicas e em igrejas ditas evangélicas com líderes ditos evangélicos. E é muito tipo de campanha que eu tenho observado. É campanha da muralha de Jericó, campanha de Abraão, campanha de Isaac, campanha do cajado de Moisés e por aí vai. E eu tenho que admitir que o povo é criativo, os líderes são muito criativos. Outro dia eu vi na frente de uma igreja a seguinte campanha: 6 semanas de oração para 6 meses de vitória. A campanha já tem até data de validade. E o que é pior, quando você não recebe aquela bênção que eles dizem que você está ali para receber, eles ainda colocam a culpa em você. Você não recebeu porque você não teve fé. Ou você se decepciona com Deus porque Deus não olhou e não contemplou o seu coração. E eu queria que você meditasse na Bíblia o que tem acontecido nessas campanhas, por que essas campanhas são feitas e por que elas são baseadas no Antigo Testamento. Você vê campanha, por exemplo, baseada no Novo Testamento? Venha receber a unção de Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva e ele foi morto à pedrada. O grande apóstolo Paulo, quem não gostaria de receber a unção de Paulo para pregar, para evangelizar, para fazer missões? O grande apóstolo, você não vê. Por quê? Porque Paulo morreu decapitado. Se você estudar a vida de todos os apóstolos, aos olhos humanos, eles morreram de forma trágica e foram derrotados. Então, por que eles não fazem essas campanhas em cima do Novo Testamento? A primeira coisa que nós temos que entender é que o Antigo Testamento, o povo estava embaixo da lei. E Deus trabalhou com o povo de Israel de uma forma diferenciada. Naquela época, Israel estava se estabelecendo como uma nação. E para se estabelecer como uma nação, precisava de bens materiais. Por 2 motivos. O primeiro, eles precisavam que os outros povos vissem que o Deus deles era um Deus de bênção, e a bênção era vista como bênção material. Segundo ponto, Deus disse para Abraão que eles conquistariam outras nações, muitas nações. O que acontecia? Para conquistar uma outra nação, eles precisavam de material de guerra, precisavam de bens materiais. E também, quando um povo conquistava outro povo, o vencedor ficava com o que a gente chama de despojo. Despojo era todos os bens daquela nação que foi vencida passavam a pertencer ao povo vencedor. Israel tinha a promessa de vencer as nações e com isso enriqueceu grandemente. Por isso Abraão, Isaac, Jacó, Josué, todos foram homens muito prósperos, porque havia a promessa de Deus e com isso, como consequência, a riqueza material também. A igreja que Jesus Cristo veio estabelecer sobre a terra é uma igreja neotestamentária. Ela deve ser baseada no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Por quê? A igreja do Antigo Testamento era uma igreja baseada na lei. Hoje a igreja é baseada na graça. E Jesus morreu na cruz do Calvário não para que eu e você tivéssemos bens materiais. Ele morreu para que eu e você tivéssemos salvação em Cristo Jesus. O seu sacrifício foi vicário. Foi um sacrifício para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Por isso que você não vê essas pessoas fazendo campanhas no Novo Testamento, porque no Novo Testamento também diz que a igreja neotestamentária seria uma igreja perseguida, mas nem por isso nós somos derrotados.
Hoje, esses líderes, eles não querem ser perseguidos, eles querem ser seguidos e seguidos por grandes multidões. Daí as campanhas te prendem 7 quartas-feiras, 15 dias. E quando termina uma campanha, você pode observar que começa logo outra. Aí, esse tipo de igreja vive de campanha. E sempre colocando a culpa, quando não se consegue, na pessoa, a pessoa que não teve fé. Ou você se decepciona com você, ou você se decepciona com Deus. Nunca com aquela igreja. E eles sabem disso, eles sabem que o povo é um povo crédulo. Então eles estão mexendo numa coisa muito preciosa em você, que é a sua credulidade. E o que nós encontramos de pessoas decepcionadas é muito grande. Mas você pode me dizer, mas eu já vi as pessoas conseguirem as coisas nas campanhas. Que coisa, que bênção. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que é a Igreja de Jesus Cristo, que nós devemos buscar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Essas pessoas chamam de bênção o que a Bíblia chama de acréscimo. O que é bênção? Uma casa, um carro, dinheiro, uma fábrica, um negócio? Isso a Bíblia não diz que é bênção no Novo Testamento. Isso é acréscimo. Bênção é a salvação sua, minha, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, da nossa nação. O nosso país está de cabeça para baixo. Você acha que o nosso país terá alguma mudança se não houver salvação? Não tem campanha que tire esse país de como ele está. O que tem é a conversão do coração do homem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sua mente vai mudar. Essa pessoa passará a ter a mente de Cristo e passará a agir com o coração abençoador do nosso Salvador e a atuação do Espírito Santo na vida dele. Não se deixe enganar. Não fique de igreja em igreja atrás de campanhas. Deixe que Deus atue na sua vida através do Espírito Santo e naturalmente as coisas vos serão acrescentadas, os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que o seu coração deseja. Deus contempla o nosso coração. Deus é um Deus amoroso, é um Deus que quer conceder os nossos desejos, as nossas vontades. Só que antes disso nós temos que saber se é a vontade dele também para a nossa vida. Como servos, nós temos que entender que nós passamos a ser um canal em que Deus vai realizar os sonhos dele na nossa vida, porque os sonhos dele são melhores do que os meus e do que os seus, porque os pensamentos de Deus vão muito além do seu pensamento e do meu pensamento. E naturalmente você vai ver que a sua vida, a sua casa vai mudar. Você vai ser abençoado não só com a salvação. Deus te dará grandes bênçãos, grandes livramentos, curas, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos e pensamos. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus é grande para fazer essa mudança na nossa vida, para que milagres ocorram, mas não de campanha em campanha. É no dia a dia, na vida, testemunhando o amor de Cristo em nossa vida, pregando para as outras pessoas. Nós veremos as mudanças na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e não através de campanhas. Não se deixe enganar. O diabo quer tirar a sua fé. A Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda. Sabe o que isso significa? O crescimento. Os músculos, se não forem exercitados, eles atrofiam. Assim é a fé. A fé, ela é comparada a um grão de mostarda porque vai crescer. E crescendo, como? Com Deus trabalhando, com situações na sua vida. E a fé vai fazer com que você vença obstáculos, perseguições. E nós veremos grandes mudanças
na igreja brasileira. A igreja brasileira não precisa de campanhas, você não precisa de campanha, você precisa da palavra de Deus. E você sabe por que que isso acontece? Porque o povo desconhece a palavra. Nós precisamos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. E assim não seremos mais enganados por ninguém. Quer seja um líder, quer seja uma pessoa da igreja, quando falar para você, você terá a resposta na Bíblia para isso. Por isso que esse vídeo se chama Campanha Tô Fora. Te vejo e te espero no nosso próximo encontro no canal De Volta à Bíblia. Um beijo.